Estamos iniciando mais um podcast Agro em Debate, realizado aqui pelo escritório João Domingos Advogado, da Fortaleza Jurídica do Produtor Rural. E hoje é um episódio mega especial, porque são grandes profissionais, parceiros e amigos, né? Então, assim, é uma dobradinha hoje, né? Minha amiga Consolata aqui, o Macedim, e duas referências na pecuária, a Consolata na perspectiva da rastreabilidade e o Macedim na produção como pecuarista, né? Tanto na pecuária a pasto como no confinamento. E o objetivo aqui hoje é ouvi-los, né? Para eles passarem para nós a experiência deles, o que eles estão vendo no mercado. E a partir disso daí, você que nos acompanha, que é produtor rural, possa tirar aprendizados que possam colocar em prática, né? E fazer a diferença aí na sua vida, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Obrigada, é nós que agradecemos. Nós que agradecemos o convite. É um prazer estar aqui com vocês, é isso aí mesmo. E, Consul, conta um pouco mais, assim, como que está sendo o trabalho que você está desenvolvendo hoje? O que é a solução que você leva para o produtor rural? Como que funciona o seu trabalho? Eu sou suspeita, né? Você me chama para falar de rastreabilidade. Eu falei, gente, isso é um tipo de assunto que é errado me chamar, porque eu só vejo coisas boas na rastreabilidade, né? Eu não vejo a rastreabilidade como essa ferramenta que te traz o retorno imediatamente, né? O objetivo dela não é só a bonificação. Na verdade, o objetivo dela é a longo prazo como ferramenta de gestão, né? Então, o nosso trabalho no meio com os nossos clientes, como um todo, é essa ferramenta de gestão. Saber, de fato, o que entrou, o que saiu, controle de índices zootécnicos, os dados, as precisões, tomada de decisão, de quem eu comprei. Que hoje é essencial. Eu tenho um pai matemático, né? E ele sempre detestou média. Então, a gente não podia ficar na média. E ele mesmo falava assim, que tinha eu acho que é um jornalista, eu não me lembro, não me recordo o nome desse jornalista italiano, que falava assim, média, minha filha, é uma coisa tão... que mascara tanto o processo, porque, olha, raciocina comigo, se você come um frango inteiro e eu não como nada, na média nós comemos meio frango cada um. É verdade. Então eu ficava assim, mascara, eu não comi nada, você comeu tudo e na média eu comi você tirou uma nota média, você não é burro, mas não é inteligente, então na média... Exatamente, então ele exigia da gente que jamais média mascara o que de fato você sabe. Então, eu terminei trazendo isso, né? Porque até no meu perfil tem isso, né? Que eu gosto de dados, gestão, da matemática, do cálculo, porque ele puxava isso. Então, eu nunca gostei da média. Que legal. E nós, como um todo na pecuária, sempre trabalhamos média. Né? A média, né? E média, ela mascara o processo. Porque às vezes o teu lote inteiro é maravilhoso e tem um fulaninho lá que quebrou a média inteira. Puxou a média inteira. Porque você não tirou essa maçãzinha podre do seu cesto, você apodreceu o cesto inteiro. Então, a média, ela de fato, ela destrói todo o processo. E a rastreabilidade, ela traz o individual, ela traz o indivíduo, ela traz a segurança da origem, ela traz a segurança do processo. E tudo que vira processo e padrão se torna uma coisa auditável. E quando é auditável, tem uma segurança naquele alimento, né? Não vamos longe, passamos por uma pandemia onde ninguém sabia onde era o marco zero. Aonde foi o contaminante zero? Então, você vê, as coisas estavam acontecendo, a disseminação do processo da doença estava acontecendo, não tinha como bloquear o ambiente contaminado, porque não tinha como isolar. Por quê? Porque não se tinha o zero. O problema zero. E a rastreabilidade, ela traz isso. Aonde que nasceu esse problema? Então, assim, nós estamos falando de segurança dos alimentos. Então, eu tenho um produto seguro e um produto que eu, de fato, vou saber aonde que ele está. Tipo, a origem dele. Macedo vendeu... Você vendeu como produtor, eu vender como produtora, e aí, qual que é a minha segurança de que, de fato, ele cumpriu todos os protocolos? Sim. Então, a nossa empresa, ela trabalha... hoje do mercado cada vez maior. É o que a gente fala, alimento seguro. Então, como que você tem um alimento seguro se você não tem um indivíduo? Sim. Média não te dá nada. Média não dá nem poder para você tomar decisão de que financiamento você vai. Não tem segurança alguma. Porque aí o que eu falar? O que é outro problema? Eu tenho os dados,
mas não sei o que fazer com os dados. Outro Então, problema. você precisa ter a gestão. Quando eu fazia faculdade, tinha muito o tripé da zootecnia, né? O tripé da zootecnia era o manejo genético e nutrição. Eu falo que hoje em dia nós temos que ter aí o quarto pé, que é a gestão. Porque não adianta Com você certeza. ter Nossa. os dados e não saber fazer a gestão dele. Não saber chegar e falar assim, olha, esse animal que veio dessa fazenda, que não trabalha uma genética boa, que está me dando um animal que está prejudicando o meu rendimento por causa da questão genética. Opa, pera lá. Se eu ofereço uma nutrição bacana, se eu tenho um manejo adequado, por que eu vou continuar comprando um animal que vem desse fornecedor que me diz que é um gado cabeceira, né, como gosta de falar, e na verdade ele está prejudicando todo essa o perspectiva que você processo. trouxe é interessante, que eu estava recordando quando a gente foi lá no Macedinho, a Manu falando da questão da alimentação no confinamento. Então, passava, viu o coxo vazio, mas a gente falava, enche de comida, tá passando fome, não tá sobrando. E aí, quando tem os dados para você acompanhar o que tá comendo, o que tá sobrando, que horas tudo que certinho, come, né? tudo, você tem referências adequadas para gerar decisões na gestão. Isso. Porque o que é o desafio do produtor rural hoje? Cara, a fazenda, ela demanda investimento a todo instante. Só que é aquilo que eles falam assim, a diferença do veneno para o remédio é a dose. Então, na atividade rural, o investimento está exatamente nessa perspectiva. O investimento para ele ser um remédio ou para ele ser um veneno tá ali. tá na dose. E aí é muito desafiador. Qual que é a dose que eu vou investir na reforma de pastagem? Qual que é a dose que eu posso investir em genética? Porque, senão, numa proporção que pode parecer que é boa demais, aquele capital não retorna. Às vezes ele é alto demais e ele não vai ter um retorno proporcional, pode endividar, enfim, e agravar a situação. E isso é desafiador e os dados, eles são essenciais para ajudar nessa tomada de decisão ali dos investimentos, aonde alocar, né? Vamos dizer nem investimento, mas na alocação adequada e eficiente dos recursos financeiros. E com a rastreabilidade a gente consegue ter esse acesso junto, que eu acho que é importantíssimo, foi o que a Conso falou. Sempre eu converso, não é só a bonificação, é a gestão do negócio, né? Que a gente sempre. E a Conso é assim, o negócio dela é exato, não tem média, não. Ela é diferente de todos. A gente já está aí há uns 7 anos. Ela tem que ser boa para trabalhar com ela e tem que saber, né, e fazer a coisa correta. Então, e a gente usa, a Manuela lá, usa certo e correto, porque a gente usa ali tanto na alimentação, o boi que chega, igual você viu lá. E a gente sempre, o confinador, quer que o boi engorda logo, né, fica lá preocupado. Mas aí, como você tem dados, fala, não, o boi já comeu a noite inteira, teu dono passou, você já fez leitura de corpo, tá vazio porque não tá na hora dele comer ainda, vai comer depois. Então, tipo assim, mas como que você tem isso? Com gestão, com rastreabilidade, com animal. Você tem com as tecnologias. As tecnologias disponíveis, que é o drone, que é a rastreabilidade. Se não tivesse, de onde que vier? Mas essa boiada entrou com 12 arrobas e essa outra entrou com 11,5. Essa de 11,5 tá melhor. Você rastreou, você vai saber de onde você comprou. Peraí, eu não vou comprar mais essa boiada aí não é uma boiada que tem o mesmo, né? Lora igual, mas não tem. Não sei o que ela comeu lá atrás. Se foi sal mineral, a fazenda se passou fome, porque talvez ela tem 6 meses a mais que a outra e tá igual. Então, sim, você consegue ter um controle bastante organizado. Tá vendo? Porque tinha que ser casada tinha que ser o Macedo, porque assim, o que eu gosto do grupo e da família como um todo é que eles são muito abertos nesse sentido. Não tudo que é novo vou trazer, não é isso. Aquela que você falou agora, a dose entre o veneno e o remédio. Então, eles têm essa abertura para questões tecnológicas e tem essa abertura para questões técnicas, tipo, nós sabemos fazer, mas nós podemos transformar tudo isso aqui de uma maneira mais eficiente para trazer o mesmo efeito do que foi investido, né? Então, nós temos lá essa questão do drone, que é uma coisa que é fantástica, todo investimento na parte de nutrição, então a rastreabilidade e tudo isso casado de uma maneira que você tem ali, não, peraí, a gente sabe, todo animal é linkado numa GTA. Então, as pessoas, elas precisam enxergar a rastreabilidade nesse sentido, para sair da questão do meio frango, porque senão como que a gente faz? Então, é muito importante esse indivíduo, né? Que o Macedo falou, esse cara aqui que eu já comprei desse lugar aqui não me trouxe os mesmos resultados. E o resultado você tem por animal, né? Você tem lá o seu romaneio. Quando você tem esse controle todo. Você tem lá o seu romaneio, imagina um animal
animal que não é identificado, como é que você vai te Como dar? é que você vai chegar Até a gente usa até para a parte de doença, né? De doença. A gente passa o bastão, anota a doença que foi naquele boi e passou o brinco tal, numeração, rastreabilidade e tal, ele fez remédio agora. Aí o pessoal passou um mês e deu de novo, peraí, esse remédio não tá adiantando nele, nós vamos ter que estar com mais forte. Você não dá um tiro de canhão na formiga, você começa com remédio, já porque o animal tá rastreado, ele é um indivíduo único, é a identidade dele, né? É o CPF dele, seria. CPF. Aí passou o bastão, boi 2030, 42, lançou, passou de novo, pô, esse boi já fez isso aqui de repassão de remédio. Ah, fez? Não adiantou. Então nós temos que partir para outro. Você economiza até no remédio, sabe? Na manutenção. Então, eu falo sempre, a rastreabilidade é importantíssimo. A questão da normativa da União Europeia, eu particularmente não debrucei sobre esse assunto, mas eu vi assim que vem com um nível de exigência muito superior e isso deram a suspensão, deram um prazo, né? O que está vindo de novas exigências, né, assim, para o produtor? Então, é outro ponto que eu brinco que eu trabalho, não é a rastreabilidade, é a desmistificação da rastreabilidade. Porque, assim, a rastreabilidade no Brasil, ela começou num boom maravilhoso de R$20, R$15 por arroba. Então, as pessoas, elas se encantaram. Quem que não quer uma bonificação de R$20, R$25? Eu quero. Todo mundo quer. Então, foi aquela enxurrada de gente, entre aspas, se cadastrando e rastreando, quando na verdade não existia um rastreamento ali. As pessoas compravam os brincos, mandavam os animais para o frigorífico e os brincos dentro da boleia do caminhão. Não, mas isso é real. É real. É real. É real isso. Então, assim, aí vinha um auditor fiscal e ele ia fazer a análise de quem de fato trabalhava e já se posicionava porque o nome do José era com S e escreveram com Z. Então a fazenda inteira estava desclassificada, entende? Então, assim, foi um boom de burocracia, de processos inválidos. Aí vai, o animal seguia para o frigorífico, um animal estava sem brinco, sem bota, você tinha vendido um lote de 200 animais, por exemplo, e aí todo lote era prejudicado, 100% do lote era desclassificado. Então eu até brinco que hoje a rastreabilidade ela é pontual, ela é dinâmica e ela é digital. O que significa o pontual? O pontual é porque hoje o problema é do indivíduo. Então, no caso, não é mais, exato, falou tudo, não é mais do grupo de indivíduo, não é um lote inteiro desclassificado, aquele animal está sem brinco, sem bota, por quê? Pode ter perdido durante o transporte, pode ter perdido na próprio caminhão, pode ter perdido no frigorífico, onde você vai saber? Eles saíram da propriedade com as identificações, chegou lá um sem identificação, o que vai acontecer? Sim. Entende? Então ele é pontual. Então aquele animal está sem brinco e sem bota, foi desclassificado. Então não existe mais essa questão de desclassificar o lote inteiro. É dinâmico por quê? Porque os processos eles ficaram informatizados. Muito bom. Entendeu? Então essa informatização ficou ágil. Então o que eu antigamente fazia um pedido de brinco. Então eu tinha que mandar para o ministério ia avaliar e aquela coisa toda, o produtor pedia para mim, eu pedia para o ministério ia avaliar. Então existe uma série de pessoas para fazer aquilo, demorava em torno de 1 mês, 2 meses para aquilo lá chegar ou ser liberado. Então o produtor precisava pedir com não sei quanto tempo de antecedência. Hoje eu faço uma solicitação no sistema de manhã, o mais tardar até à tarde o negócio já está liberado, vai depender muito mais do fluxo de fabricação da fábrica de identificadores do que de autorização. Uma vistoria, fazer uma vistoria no campo, até ela chegar no Ministério da Agricultura, meu Deus, passava pela certificadora, passava pelo a SFA do Estado, até chegar lá para ser lançada no sistema. Então, hoje ela é dinâmico. Eu fiz aqui no curral, já está lá num banco de dados. Então, é dinâmico. E ela é digital, porque antigamente nós tínhamos tudo no papel. Lá na empresa, você não foi lá ainda, né? Tá até convidado. Mas tem um pé direito alto de nem sei quantos metros, que são de gavetas para cada propriedade. Gavetões mesmo. Por quê? Porque tudo era questão de papel. Então, nós temos que guardar as informações físicas das propriedades até 5 anos. Hoje em dia, é digital.
Então, em vez de eu comprar, em vez de eu investir mais para crescer o armário, eu compro nuvens. Memória na nuvem. Então, tudo nuvem. E a segurança daquilo, porque é tudo criptografado, é cheio de bloqueios, padrões de segurança. Então, hoje, o auditor chega, eu tinha que chegar lá e simplesmente descer toda aquele papelada imensa para ele ficar vendo, e muitas vezes nem via se tinha acontecido, de passar despercebido se tinha algum erro ou não. E até a gente também. E quando agora ele pega um e-mail, acessa o nosso banco de dados, o auditor, e eu quero auditar essa propriedade. Então, ele virou digital. Então, hoje nós temos uma rastreabilidade totalmente diferente. Então, as pessoas que viveram esse tempo antigo, elas ainda têm isso na cabeça. Sim, aquele medo de ser daquele jeito. Nossa, trabalhava. E com um brinco dentro do caminhão, às vezes eu perdia tudo. E o legal lá no Grupo Macedo é isso, que eles aderiram todo esse processo. Então, hoje, antigamente eram 3 vias, uma via para a propriedade, outra para o órgão de defesa, a gente ficava correndo. E quando alguém assinava um protocolo errado? Porque mudou o ano, é 2024, o cara botou 2024, a gente está em 2025. Nossa, não conforme. Porque esse boi entrou em tal tempo. Eu falei, meu Deus do céu. E, gente, a gente falou muito do que foi o passado, o que está sendo agora, e eu queria ouvir a visão de vocês para a pecuária brasileira, né? O que vocês veem assim, de tendência... agora mais próximo, médio prazo? Agora foi lançado o Plano Nacional de Identificação de Bovinos e Búfalos. Já começou. Então, 100% do Brasil terá que ser rastreado. Por exigência legal. Por exigência legal. Não é porque vai ganhar mais R$20 por arroba, não, é por obrigação. É por obrigação. É por obrigação. E quando que vai entrar em vigor? Já entrou em vigor. Já está com exigência. Já entrou em vigor. Eu até trouxe aqui um cronograma, mas depois a gente pode mostrar com mais tranquilidade. Mas, enfim, em 2025 eles estão finalizando esses processos do sistema, das bases, um ano para isso. 2026 já é para fazer essas conexões e 2027 já iniciar a parte de identificação de 100% do rebanho. Ou seja, o cara vai vender para o frigorífico, se não tiver identificação... Não sai da propriedade, não tira GTA. E hoje o que está sendo, qual que é a realidade de rastreabilidade hoje do rebanho brasileiro? Nós temos um pequeno problema aí, Leandro, porque a questão, o que acontece? Nós já tínhamos o Sisbov, né? O Sisbov já é a nossa rastreabilidade hoje, né? Aí, do meio para o fim, criaram o IDEBOV, que não é a rastreabilidade que se exige, é uma numeração que é vendida para uma propriedade, rastrear só lote. Mas esse lote, para ele ser válido para o mercado internacional, ele precisa ser terminado numa fazenda Sisbov. Então, qual que é o motivo de você fazer um IDEBOV? Assim, na minha concepção, tanto que eu não indico o IDEBOV. Vai dar um boom na internet com isso? Vai. Mas eu não indico a IDEBOV. É polêmico, Porque é polêmico. Eu não vou... Se eu trabalho, foi o que eu falei, inclusive, para as pessoas na época. Eu trabalho com gestão. A gestão minha é individual. Qual que é o nexo de rastrear um lote e eu deixar o resto da fazenda sem nenhuma gestão? Não faz sentido. E mesmo assim, rastreando esse lote, eu tenho que terminar ele numa fazenda Trace, que é um Sisbov. Se não tiver, ele não termina. Se não tiver, ele não vai conseguir a bonificação. Você consegue pra entender? Pra que a pessoa criou isso? Qual que era o intuito? Aí criaram essa belezura. Então, nós temos o IDEBOV e agora o PNIB, que é o Plano Nacional de Identificação de Bovinos e Búfalos. O PNIB não é o Sisbov. O PNIB é uma rastreabilidade que vai usar a numeração oficial brasileira, que também o Sisbov usa a numeração oficial brasileira, mas ele só obriga a propriedade a rastrear. Vai atingir mercados internacionais? Que mercados? É só para ter controle do que você vai ter. Então, a pessoa precisa ter essa ideia. Você está me perguntando quais são as perspectivas. As perspectivas, é fato, é essa. A dúvida, o que é o percentual mais ou menos do rebanho brasileiro atual que está rastreável? É pouquíssimo. Acho que eu não tenho isso de cabeça agora, porque ela é aleatória. Dá umas 1000 propriedades que são habilitadas para exportação. Entendi. Então, existem pessoas que fazem uma rastreabilidade de manejo, por exemplo, né? Compra os
brincos para fazer uma gestão rápida ali. Mas é manejo, não é uma coisa certificada. Né? Então, assim, por exemplo, China já saiu dizendo que quer os animais identificados. China é engraçado, né? Ela não tinha os animais identificados, mas ela queria saber se os animais eram rastreados. Aí vou mandar pro JB embarcar os bois. Não, é China. Mas você vai pagar bonificação? Não tem bonificação para a China? Não, mas é rastreado, dá para saber se é porque eles já usam, porque a rastreabilidade tem idade, né? Então, agora eles estão... Mas assim, já teria que estar pagando também uma E detalhe, o que todo mundo falava, não, a China não existe. A China sempre existiu. O problema é que eu não sei que momento que essa brecha aconteceu de poder vender animal, desde que ele fosse novo, sem identificação. Não, a China sempre exigiu uma forma, lá no processo tem uma forma auditável de rastreabilidade. Então, existe isso lá. Agora, ela exige uma identificação. E aí, você me perguntava, era exatamente isso. Está rastreado? Então, o que é a diferença da China? Ela tem que estar identificado. Não obrigatoriamente tem que estar fazendo habilitada, por exemplo. Ela pode, por exemplo, estar vencida. Eu posso, desde que estejam com os identificadores. A outra questão, o couro agora que está entrando, a gente até fez uma reunião também sobre essa questão. O couro agora... bonificação do couro. Bonificação do couro. Antigamente... Fala um pouco mais, como que é essa questão? Então, a bonificação do couro, ela está atrelada ao nascimento do animal e a questões socioambientais da propriedade. Então, ela vai ter a certificação, mas também vai ter a questão de socioambiental envolvida. Então, por exemplo, grandes empresas, elas vão abater os animais rastreados desde que aquele couro tenha sido rastreado com o animal até 12 meses. Então, se aquele animal foi identificado até os 12 meses, eu posso negociar com o frigorífico o couro também. Então, existe a bonificação do couro. E aí, você pode fazer um somatório. Eu posso, por exemplo, vender Europa, eu posso vender Hilton, eu posso vender a China e posso vender, receber pelo couro também. Então, você tem um somatório dessas informações. Agora, ela precisa estar nesse projeto desse vínculo, né? Precisa estar até os 12 meses. E essa questão foi muito, muito difundida, porque exatamente como que eu vou garantir a origem desse animal? É trabalho escravo? É desmatamento? Sim. Então, por causa disso, existe uma, entre aspas, porque a palavra não é bem essa, mas uma certificação socioambiental. Então, eu pego o CPF daquele produtor e faço uma busca dele dentro de uma base de dados que vai me dizer se ele tem algum tipo de restrição, seja ambiental, seja social. Se ele tiver ok, aí eu emito um certificado via certificadora falando que aqueles animais eles podem receber a bonificação porque estão livres, pelo menos naquele período de problema com questões socioambientais. Então, tem todo esse lema aí dentro do negócio. Então, assim, quando eu falo na gestão, é só um tipo de meio de você ter benefícios da rastreabilidade dentro da sua propriedade. Porque a gestão é o principal delas, porque é uma coisa a longo prazo. Né? Você vai sempre ter como decidir com precisão com a rastreabilidade. E além disso, não, mas vai dar R$1. Minha filha, R$1 em tempo de seca faz uma diferença. Você está ganhando, às vezes, nem R$1, tá perdendo. Você está perdendo. Nossa, então, assim... Fora a gestão, né? Fora o que você ganha, agrega, ainda você vai ser bonificado por um trabalho... que eu acho que é importantíssimo, fala com os... Mas porque todo mundo gosta de fazer, que levar o trem meio com a barriga, então você tem que fazer uma coisa organizada, e não tem nada bicho de 7 cabeças, é você se organizar e fazer. E a Consolata gosta de organizadíssimo, então isso é muito importante. Sempre que eu falo assim, quem faz rastreabilidade? Não, então é diferente. Aí eu falo, que a gente tem vagem, não vou botar o nome que não, que a pessoa faz, mas não, fala que é com ela, todo mundo já fala, não, é diferente. É um toque de organização, de ação, que extremo. Isso é muito bom, ela treina os meninos, treina os capatazes, treina os funcionários, treina o pessoal que faz, que é igual a Manuela, essa tecnista, treina e sempre tá treinando, reciclando, fazendo, trocando ideia, isso é muito importante, principalmente que eu gosto que você chega, ensinar por qual motivo, eles têm que entender o motivo que eles estão fazendo isso.
Não é só questão financeira, é questão de manejo, facilitar para eles. Hoje é muito mais fácil. Tem um grupo lá que fala, boi tal chegou, tal, curral tal, do brinco tal, curral tal, brinco tal. Como é que você vai falar nome de animal? Então, o número tal a tal tá no curral tal, o número tal a tal no curral de lá. Né? Então, facilita. E explicar o significado, que é exatamente isso. Quando você entende o porquê, o resto vai tranquilamente, né? Então, eles entendem que o ganho não é só do produtor. O ganho é para eles também. Quantas vezes eu já cheguei nas fazendas e tá todo mundo tranquilo, porque já tá tudo organizado, já tá tudo protocolado, tudo dentro dos prazos, não tem aquele corre de, nossa, amanhã é auditoria. Nossa, nós íamos antigamente com uma semana, 15 dias de antecedência para saber se de fato estava tudo certinho, porque tinha que olhar e não, agora já tá tudo, sabe? Essa versão organizada, padronizada, ela traz vida, gente. Nossa, traz alívio. Para quem tem toque, é um alívio, com certeza. De ver tudo organizado. Nossa, bom, né? eu tenho um orgulho danado de chegar e tá tudo certinho. Macedinho, eu queria que você falasse para nós, que às vezes a gente tem muitas opiniões divergentes para quem é pecuarista, a questão que seguinte, confinar ou não confinar, né? Você acha que hoje, para quem trabalha assim para vender o gado ali, para terminar ele e vender, tem como ele operar sem o confinamento? Qual que é a sua visão sobre isso? Sim, eu acho que o confinamento é uma ferramenta muito importante, eu acho. Hoje, com essa rapidez de chegar ao gado, pra gente no pasto, que você acaba tendo que desenvolver mais rápido, principalmente China, idade. Vamos pôr um bezerro com desmama com 8, 9 meses, aí tem que recriar. A demora é muito maior, então hoje você tem que usar o confinamento, é uma ferramenta muito importante. Desde que você usa as ferramentas de trava, eu acho que um boi não pode entrar no curso sem ser travado. Nós temos oscilação de preço grande demais, né? Mas eu acho que o confinamento é uma ferramenta enorme. Você usa uma área bem menor com a quantidade de boi no local. Hoje as terras estão com os valores mais altos. Se for pensar financeiramente, né? Você consegue, com menor área possível, engordar muito mais quantidade de gado. Sim. Então, tipo assim, e qual o tempo que você vai acelerar? Você vai diminuir. Então, por isso que você tem que ter uma genética boa, porque você vai ter que investir, né? Investir em qualidade de comida, investir em rastreabilidade. Então, acho que o confinamento é uma ferramenta muito importante. Você vê que cada vez está aumentando a quantidade de confinamento. Só que o que está acontecendo? Como é muito custo muito alto, a gente vem com taxas de juros altas, com dificuldade, né, financeira, vai ficando os confinamentos maiores. Eu acho que a dificuldade dos confinamentos menores, você entendeu? Eu vejo assim que você pode pegar aí no Brasil, os confinamentos estão ficando os confinamentos cada vez mais confinamentos maiores. Hoje os confinamentos menores estão ficando mais a parte de fazer que se fala um sequestro, eu tô vendo assim, o cara cria bezerro na seca, mas o confinador mesmo estão ficando os confinamentos maiores, porque tipo assim, hoje você ganha pouco, você ganha no volume, né? Sim. E essa linha, né? Que o confinamento, se você for olhar, é muito mais sustentável, porque você não vai desbravar um pasto inteiro. Você fica com o maior número... O impacto ambiental versus produtividade de alimento. É um boom, a relação custo-benefício. E você hoje pode a integração do confinamento com a agricultura, igual nós fazemos. Toda adubação nossa vem do confinamento, adubo orgânico, a lavoura produz mais. Então, tipo assim, hoje eu vejo vários, o cara não mexe com pecuária, mas, cara, se tiver um confinamento, eu quero comprar o dejeto, né? Então, assim, estão tendo várias parcerias entre produtores grandes para montar confinamento para fazer. Então, assim, o confinamento é uma ferramenta excelente, é uma ferramenta que vai adiantar demais o abate. Você vai ter, só que, tipo assim, tem que estar preparado para entrar nas tecnologia, o que demanda, tá por dentro de mercado. Você não pode confinar. Só pôr o coxo. Não, porque antigamente era o cara lá, não. Você tem comida, igual nós temos lá o drone, você tem que sobrevoa, ver se o animal tá bem, você viu aquele dia lá, você comeu, você não monitorar comeu. O ganho diário. Porque o ganho diário, a parte dele, como é que ele tá, se ele tá bem, se ele deitou, ele comeu, ele bebeu água, porque isso tudo influencia. 10 dias a mais no confinamento é muito dinheiro. Então, tipo assim, para ter o confinamento tem que ter uma gestão muito grande. Então, essa é a diferença. Então, às vezes, não é que o pequeno, porque não pode montar um confinamento e ter uma gestão top. Só que tem que entender que não pode levar na coxa, tem que ter gestão mesmo. O impacto é até diferente, né? Por exemplo, quando eu faço uma vistoria a campo, o animal desapareceu. Eu tenho que literalmente esperar esse animal
animal aparecer um dia. Quando eu termino de fechar um inventário no confinamento, por exemplo, igual no do Macedinho, por exemplo, eu terminei o inventário. Aí eu falei, Manu, vamos dar uma conferidinha para ver se tá certo? Ela sobrevoa o drone e a gente faz um famoso cara crachá para saber se as contas bateram certinha. E isso é muito bacana, né? Porque toda essa questão dentro de um espaço pequeno, né? E você aumentar a produtividade e ao mesmo tempo, igual ele falou, tem um outro cliente que ele fala assim, nossa, confinamento até a merda, a gente aproveitar, tem que aproveitar Sim, tudo, sim. né? Exato. É tão difícil o detalhe, né? E de fato, aí você pensa, você tá livrando o ambiente também Isso. daquela... Você vê há 10 anos atrás, 12 anos, quando começou, a maior dificuldade era o dejeto. Eu pagava pro povo tirar, hoje eu uso tudo pra mim. Aí eu já investi em retroescavadeira. Venderia, se eu não usasse, venderia. Então, antes, há 12, 13 anos, quando eu fui 2013, 14, quando eles começaram. Então, tipo, nossa, limpar era a maior dificuldade. Nossa, custo, era um custo. Sim. Hoje é um benefício que você tem muito grande. Dependendo do momento, é a maior. Nossa, teve época que a bosta tava valendo R$350, a roupa tava 200 e pouco. Teve época, sim. Então, tipo assim, a bosta com a dupla subiu demais, eu não sei se foi 2021, 2022, não me lembro mais. E a bosta chegou, o dejeto chegou a valer mais que a roupa do boi. Falou, não, se os boi cagar, tá bom, não precisa. Eles engordam e pata. Então, assim, eu sou um apaixonado por pecuária de confinamento, é uma ferramenta disso que seja bem usada, muito boa, muito bem. Que casa com todos os processos. Os processos de gestão, né? Que está trazendo hoje em dia, né? Porque hoje é muito o ambiente, o animal, o ser humano. Então, nós temos tudo ali. Num espaço pequeno, mas com eficiência, com produtividade, com sustentabilidade, com bem-estar. Principalmente que até o drone avalia o bem-estar. Passou, os animais estão todos deitados. E onde que identifica, né? O bem-estar. Vermelho, o que está o bem-estar? Tem mais de 95% deitado. Nosso bem-estar está excelente. Então, isso é importante. Os manejos corretos, né? Sem bater, sem gritar, sem falar. Eu acho que é o confinamento. O problema é que o nosso país tivesse investimentos para... Pensa, tanto que mudaria, investir, né? Tipo assim, o pessoal, o governo não ajudasse, mas não atrapalhasse, né? Não pedir muito. Não atrapalha, né? Mudar, não precisa ajudar nada não. Entrou um governo novo, saiu de uma arroba de 350 para uma arroba de 190. Não tem nada no mundo que dá isso, nem mágica. Não. O cara assim, uma conta que... E o custo de produção lá em cima. Como é que o produtor comprou o bezerro, passou um ano, o bezerro 350 arroba, custo com ele, chegou, confinou ele, eu travo o boi, o bezerro eu não travo. Como é que eu vou fazer? Perde aí R$2.000 por animal. Isso é um cúmulo absurdo. Você fala assim, não dá para acreditar que eu tenho num país que você não tem... O pessoal quer produzir ainda, o país não tem uma segurança, né, nenhuma, né? Isso igual falou, é difícil. É complicado, porque exatamente nesse plano eles falam que eles foram visitar, por exemplo, a Austrália, que é uma das referências de rastreabilidade hoje no mundo, né? E não que seja ruim, mas a Austrália ela trabalha com uma coisa chamada cadeia, né? Então não é o produtor por si só. Então, quando o produtor toma a decisão, toda a cadeia já está todo mundo conformado de que vai trabalhar para aquilo. É um dos diferenciais lá. E aqui não, tem produtor que é ele e ele Deus, mais ninguém. Então, assim, todas as contas dele, ele nem sabe se ele vai ter o retorno daquilo ali investido. Entende? Outro ponto que a gente leu no plano é, tipo, estão aguardando investimentos para... diminuir o custo para o produtor. Então, assim, você já tem um protocolo montado, formado, com base, que é o Sisbov, com todo mundo que veio trabalhando há quantos anos o Sisbov existe, tudo novo, assim, tudo alinhado, sabe, aquelas ferramentinhas já prontas ali, aí você vai construir um plano todo de novo, com nova base, novo sistema. Entende? Essas coisas assim que não tem cabimento, né? Não tem cabimento. E outra, estamos aguardando incentivos, financiamentos do governo e de empresas privadas. É sério que você vai começar do zero uma coisa que já está pronta, entende? Então essas coisas eu acho que é um dos problemas do nosso país hoje, né? É essa falta de compaixão pelo nosso dinheiro mesmo, né? Porque imagina a quantidade que vai ser investido nisso. Imagina o quanto que isso ainda vai custar para o produtor.
Entende? Então, eu acho que é uma coisa que tinha que ser pensada, mas enfim, como diz a história, quem sou eu na fila do pão, né? É verdade. Quem sou eu na fila do pão, mas já tá aí, estão trabalhando aí o novo sistema, sendo que nós temos um sistema maravilhoso. Prontinho, né? Já ali. A base está pronta. Pessoal, o bate-papo foi maravilhoso e pra gente estar finalizando, eu queria ouvir uma frase aí de cada um de vocês, começando por você, Consta, assim, como é que você resumiria a sua visão sobre o agro, sobre o trabalho que você faz no agro, sobre como que você vê o produtor rural, a atividade do produtor rural, enfim, o que você gostaria de dizer? Frase, assim, eu tenho uns zilhões de frases, né? Porque, na verdade, eu tenho que usar a bandeira dos Piastrella, né, Macedinho? Claro, sim. O meu pai, italiano, ele sempre falava pra gente assim, la fortuna avversa più forte mi alzo. Então, quando a sorte for contrária, mais forte eu tenho que me levantar. Adoro essa. Então, essa é a bandeira dos Piastrellas, né, que ele dizia. Então, que eu sempre tinha que ficar vinculada a essa bandeira, né? E eu brinco que o meu pai era a bandeira, mas minha mãe era o mastro, né? Porque para sustentar a bandeira precisa de muita oração, né? Ela é diferente. Então, ela sempre, o tempo inteiro, né? Macedinho. Ela vai pra lá rezando boazinha, nossa, então, um amor de pessoa. Sempre foi isso. E mães de joelhos, filhos em pé, né? Então, acho que tem muito sobre isso. Eu acho que o agro, como um todo, tem muito disso também, né? Dessa tradição, dessa união de família, dessas situações que nos fazem acontecer, né? Então, as frases seriam essa, né? A frase seria essa. Sim. E atrelada a tudo isso, né? Eu acho que é dar o melhor, né, Leandro? Dar o seu melhor em todos os momentos. Tá difícil? Dê o seu melhor. Tá complicado? Dê o seu melhor. Eu acho que essa persistência, essa entrega de verdade, quando você entrega tudo, não tem como alguém falar que aquilo ali não vai dar certo. Vai ter momentos difíceis? Vai. E essa ideia de que não tem dificuldade, a gente precisa tirar isso da cabeça. Todo mundo tem dificuldade. Sim. Em todas as áreas, em todos os momentos da vida. Tudo que você decide, uma coisa interessante também, né? O que não te desafia não te transforma, né? Então, marinheiro, como é que é? Mar, calmo. Nunca fez bom marinheiro. Não, faz marinheiro bom. Então, se tudo isso já fala... O que forjou o produtor rural brasileiro foi forjado no fogo, né? No fogo. Então, você pensa como que acontece de você sonhar que não vai existir problema. Então, nós temos um grande problema com relação a isso, porque as pessoas, elas começam a desistir dos seus sonhos, da sua vida, das suas coisas, porque elas simplesmente acham que as outras pessoas não têm problema nenhum, só ela que tem aquele problema naquele momento, e não é assim. Na verdade, você está afogando? Calma. Sim. Vamos ver o que a gente pode fazer para sair dali. Mas alguma coisa você tem que fazer, senão você vai morrer afogado. Exatamente. Nesse momento de desafio, o produtor rural é uma questão que a gente fala muito, é que o produtor se vê numa situação tão desafiadora, não vê saída, e ele acaba travando. E a gente recobra a consciência dele e fala, olha, acorda, se não for você para tomar as decisões difíceis e fazer o que for necessário, para que o próximo nome a constar na escritura da sua fazenda seja dos seus filhos e não do banco, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer. Então é isso que as pessoas precisam nessa dificuldade, né? E vem naquela frase que você trouxe do seu pai, né? Na dificuldade você tem que redobrar. Quando a sorte for contrário, mais forte eu tenho que me levantar. Concordo isso aí. Plenamente. E outra, sem contar o mais importante, as crises, elas te mostram quem são as pessoas que estão do seu lado. Isso, você falou a maior verdade. Ali você vai separa o joio do trigo. Isso, separar o joio do trigo. Ali você separa, porque olha, nesses momentos não tem como. Porque quando você tá na fartura, você encontra tanta amizade, parceria, tanta parceira, tanta coisa. Tanta parceria, tanta gente oferecendo. Tanta coisa que você pode falar zilhões que você tem aqui, um mar de Deus gente. escreve certo com linhas tortas. A gente sabe, que você acaba vendo, né? Então a crise é boa. A crise vai te fortalecer, a crise vai te fazer escolher melhor, a crise vai te fazer saber quem tá do seu lado, a crise vai te fazer amadurecer. Ou seja, não reclame dela, né? Não reclame.
Adapta, né, e muda, né, e Peça melhora. a Deus forças. Forças, né, É. para adaptar, Não contar pra com... afastar ela. Afastar, né? é verdade. Como fala, não existe um mal que não vem para um bem maior. Então você precisa só ter isso em mente. Concordo E vai, plenamente. é um dia de cada vez. Na crise é um dia de cada vez. Uma luta por dia. É né? uma luta por dia, é isso aí. E o que é muito legal do podcast? São histórias reais, né? Isso. Verdadeiras, porque assim, as pessoas no meio urbano não sabem bem o que é a realidade do agro. Sabe. Às vezes é um produtor rural ali e pressupõe muita coisa, tem uma ideia, um preconceito, Sim. mas não sonha o que tá Nossa, por trás daquilo ali. cara. E, são pessoas que se você colocasse um dia pra passar lá Não, na hora, não ia. ia aguentar, ia pedir pra sair. É, Aí a pessoa falou, o- cara, vai o lá um produtor dia pra você rural. vivenciar aquele sol de rachar, É. quando tá aquele negócio quente, poeira, Eu tenho um seco. amigo que é... Tem todo tipo de problema, né? problema, Que ele pode ter é no curral igual isso aí. Exato. Gente, você pede pra sair, você pede pra sair. Ele é não. empresário, mexe com um negócio de fósforo, limpa papel de papel foods, né? E ele comprou uma fazendinha. Aí eu contei, eu falei, mas Cedinho, que eu fui? Eu achar que o meu serviço é limpar fósforo. E falou, cara do céu, entra boi, sai, pedir dinheiro. E falou, moça, você fica doido. Você depois, se você empatou, você tá levantando a mão pro céu. empatou. Ele falou assim, o que vale é a valorização, mas eu não queria vender, então pra mim não tá valendo nada. Tipo assim, Mas é é isso. Não tá totalmente... compensando, né? Pra Não, ele falou valorizar. assim, o agro você tem que ter vocação e você tem que gostar e principalmente saber com que é a área, porque se o cara entrar achando que é facinho, não Tem que ter o amor. Só o amor você consegue dar ao máximo, isso, né? É, porque se Porque- for pelo dinheiro, a hora que o trem arrochar, você já fala, primeira não, coisa, isso aqui, vamos você pular pega o valor fora. da terra e vai... Por que eu vou Exato. trabalhar Não, com com a negócio Selic, tanto o jeito que trabalho? tal, aí você fala, não, se eu vender e Não, colocar, eu vou- aplicar no banco. Eu vou morar fora. A pessoa É pensa isso, você então, trabalhar, leva um prejuízo, entendeu? Exato. É isso, Brasil as é um pessoas país, estão você quebrando, trabalha, trabalhando. As trabalhando. pessoas estão quebrando, trabalhando. É. Trabalhando pesado, né? Não é trabalhando pouco também, Trabalhando, não. fazendo investimento, lutando, gerando emprego, né? É muito difícil, é o que a gente estava comentando lá fora, né? É uma empresa a céu aberto. Então, assim, e engraçado que o Brasil, ele é uma potência para ser o maior, o celeiro do Brasil, né? Que é uma história Celeiro do que já mundo, veio, né? o celeiro do mundo. Então, ele é uma potência nesse sentido por causa do clima, você sabe disso, né? Então, o clima é propício. Mas você imagina, o nosso clima é propício e acontece tantas intempéries que o produtor tem que passar, ou tá quente demais, ou tá frio demais, ou tá alagado demais, e mesmo assim... O produtor não desiste nunca. Não desiste. Isso. Então, assim, precisa ter fibra. Né? Aí é onde que a Precisa gente fala que o só com produtor amor. ou ele é louco ou ele é temente a Deus. Porque não tem como uma Não, pessoa é só normal, Deus. Ele é muito um temente a ateu, Deus não e tem como muito pegar um louco. ateu sem ser Não. doido. Isso, Ele fala, é não, muito muito Sérgio. temente a Deus, igual eu É a falo, eu sou muito mistura. e muito louco. Tem que ser- Porque o Brasil tem tudo para ser bom demais, só que nós não temos governo, não temos, é tanta coisa aqui. É tudo contra, jogando Tudo contra. contra, né? E o produtor luta, quer passar pra família, quer sucessão. A felicidade de um pai é ver os filhos no Isso. seu negócio, que a gente tá aí há quantas gerações. Então, eu falo assim, o que acontece? Precisava só um pouquinho de cuidar do produtor um pouquinho, não atrapalhar. Minha avó falava uma muita coisa, ajuda que não atrapalha, muita ajuda que não atrapalha. Falava assim, se o governo não atrapalhar, ela tinha um ditado, era muito engraçado, eu ficava sempre conversando com ela, era minha avó, mãe do meu pai, pecuarista nata, aquela pessoa assim, aí eu falava, vó, o governo tal, o governo, falava, filho, esquece governo, quem governa é nós mesmos, o governo só não precisa atrapalhar, que é o meu que vai atrapalhar, ele não atrapalhou, beleza, quem governa nós é nós mesmos, não vai mudar nada a sua vida, eles não vão pagar suas contas. Quem que vai ser eleito? Cara, não exato. importa quem vai ser eleito. Ele não pode atrapalhar mais, né? Mas eu isso. acredito que nós estamos no caminho, eu acho que com trancos e barrancos, né? Com o doutor Leandro, as pessoas do bem entrando, ajudando os produtores, fazendo diferença. Porque tem isso né? também, além de todos esses efeitos climáticos, existem as pessoas que entram para aproveitar a onda. Sim. Para aproveitar a onda e destruir o processo, né? Sim. Atrapalha. Cada um vai vendo isso na minha área. Eu vejo, por exemplo, advogado que chega um ano, ele faz uma matrícula na pós-graduação de Direito do Agronegócio, já coloca na rede social, advogado especialista em Direito do Você viu tanto Agronegócio. advogado que E aí, apareceu agora, você vê toda hora os vídeos. Como eu mando pro Leandro, tá advogado copiando. no meio da lavoura. Vai gravando lavoura, vídeo, no filhão, trator. o povo tá te copiando E demais, aí, velho. na hora que você vai no pega pra capar, como diz o Rafael Barra, não sabe a diferença Não do sabe viver pro cachorro. Não sabe, não E- sabe a e faz diferença. E faz toda a diferença. ali. Faz toda a diferença. Hoje o produtor ele precisa ser amparado pela parte técnica, isso é fato, porque virou uma empresa e outra, nós dependemos do alimento. Você pode ficar
de jejum alguns dias, você pode optar por isso. Mas a partir do momento acabou o alimento, acabou Todo mundo acha que tudo. vem no Então, supermercado, assim, não existe essa de eu vou ali comprar. É preciso produzir. Então, essa produção, ela tem que estar atrelada a uma série de coisas. Então, assim, é muito disso, de Deus e muito do produtor ter essa audácia de permanecer no negócio. Então, essa audácia, na verdade, é esse máximo do amor, né? Porque só o amor o verdadeiro amor que exige os sacrifícios, né? E a vida é cheia de sacrifício, né, Leandro? Acho que em todas as profissões. Eu sempre penso assim, é um legado que você faz, a família, o que você ama, o que você faz. Eu sempre tento passar para meus filhos, sobrinhos, gente de família, que não é o valor financeiro, é o valor do trabalho, do que você vai fazer, do que você vai produzir, quantos empregos você vai gerar para as pessoas e quantas pessoas se alimentando ali. Todo mundo morre, nada de ninguém, né? Sim. Só que você vai ter um legado que quantas pessoas foram ali, trabalharam ali, você fez, sua família continuou trabalhando, produzindo. Se você teve uma oportunidade de ser abençoado, Deus te dá uma oportunidade de você ter, né, uma certa tranquilidade, ter um patrimônio para você trabalhar. Eu sou contra a pessoa pegar e não trabalhar, tipo assim... Gente, tá na Bíblia, né? É produzir, é isso. Que recebeu, que guardou, que enterrou ali. Gerar um emprego, mover as pessoas... Né, continuar cuidando das suas famílias, trabalhando, gerando emprego, eu penso muito nisso. Porque a ideia do enterrar é o quê? Não, eu vou garantir, porque pelo menos perder eu não perco. Em vez de falar, não, peraí, se Deus me deu isso aqui para me administrar, eu tenho que trabalhar para procurar, para ao menos tentar fazer isso aqui e multiplicar. Isso aí. E disso você vai gerando emprego, tudo. Então, nós temos um país que é tudo contra a gente, né? Mas eu falo, tem as pessoas que nos ajudam, né? As pessoas que nos amparam, a parte técnica, a parte jurídica, tudo. Eu acho que é isso. Você tem que estar amparado hoje em dia. Esse ecossistema, né? De pessoas se ajudando, né? Quando a gente teve ali a pandemia, né? Tão desafiador para todo mundo, né? Exatamente. Por exemplo, a minha empresa, ela não é uma empresa a céu aberto. Ela dá assistência a empresas a céu aberto. E tivemos problema. O agro não para. Mas muita gente parou porque não queria que técnicos fossem na fazenda para levar o vírus. Não tinha nem jeito de trabalhar. Aí como que você negocia? Fala assim, eu vou cobrar como se eu não for lá trabalhar? Me explica como que é isso. Enquanto isso, o locatário querendo receber o aluguel. O locatário querendo receber o aluguel, a conta de água, de energia. Não para os funcionário registrado, carteira registrada, você vai fazer o quê? Suas despesas pessoais, continua tendo que viver, comer, você continua tendo que comer. Então, assim, o agro, eu acho que assim, foi a maior burrada da história, foi essa frase, o agro não para. Porque, gente, qualquer coisa no mundo para. Você pode deixar de existir minutos depois, né? Então, assim, nada no mundo não para. Se uma parte está funcionando, é porque a outra parte que está parada, em algum momento, retorne para essa parte que está funcionando. É uma relação simbiótica, é um equilíbrio. Então, uma coisa está funcionando, a outra. E aí, o que seria certo, né? A gente trabalhar em conjunto, mas não é assim que funciona. Você cresce na soberba, né? Você cresce naquela vaidade de que é isso e é aquilo, e vamos combinar que se alguma coisa acontece na pecuária, tem um surto de aftosa não sei aonde, acabou, nós não conseguimos mais vender R$1 de carne. Então, como que você pode ter a audácia de falar que o agro não para? Meu Deus, isso aí é muito fora do nosso controle. Então, assim, as coisas elas precisam acontecer, mas elas precisam acontecer com equilíbrio. E sempre assim, com todas as partes, eu sempre brinco que é uma questão de engrenagem, né? Cada um, para a corrente ligar, todas as suas partes, todos os dentes dessa engrenagem precisam estar funcionando. Rodando do mesmo jeito, né? Senão não vai para frente, né? É assim que eu vejo que funciona o negócio. O sistema de engrenagem. Né? Cons, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que legal! Uma lembrancinha aqui. Já meio embrulho. Macedi, o que você nos diz sobre essa jornada do produtor rural, né? Como que você descreveria o que é o produtor rural brasileiro, o que é ser produtor rural no Brasil? O que você poderia nos dizer sobre isso?
Doutor Leandro, eu sou apaixonado, né, pela agricultura, pela pecuária. Minha família, eu sou tataraneto de pecuaristas, né? Nós viemos, a família veio lutando, dos meus tataravós vieram de Minas, bisavós, meu avô, meu pai, e nós, eu sou a quinta geração, então eu sou apaixonado, vivo isso dia a dia. As crises vêm e vão, depende que a gente está lutando para manter, e é igual a Consul falou, o importante é você ver as parcerias de verdade, quem está do lado, continuar trabalhando, buscando melhorar onde você errou. E assim, eu acho assim, o produtor sofre, mas ele ama o que ele faz. E o produtor está ali por amor, claro, ele precisa do seu sustento, mas ele não pensa só financeiramente, a maioria dos produtores, ele pensa em produzir, gerar. Principalmente eu falo da minha família, que eu venho uma família de pecuaristas, agricultores, e são pessoas que trabalharam a vida inteira, que ali não era um trabalho, igual para mim, eu vejo, não é um trabalho, eu amo o que eu tô fazendo, sabe? Eu acordo aquilo ali para mim, assim, não é o valor financeiro. Todo mundo pensa, valor financeiro, o que vale para... Não, ali para mim é o valor da minha família, o valor de estar junto, de estar com meu pai, estar com a minha mãe lutando, meus avós lutaram demais, produzindo, meus bisavós. Tanta gente que trabalhou para a gente estar ali hoje. Tanta gente que lutou, quanta geração veio, as dificuldades que eles passaram. Então, assim, eu acho que no Brasil, assim, quem está na atividade tem uma origem, sabe a importância que você está alimentando o mundo e sabe de onde veio e está pronto para enfrentar as dificuldades. Igual você falou, as dificuldades vêm. O importante é você se antecipar, fazer as coisas, planejamento. E mesmo você fazendo, igual aconteceu dessas diferenças, quando nós estávamos falando de arroba, você tem uma assessoria, pessoas que estão do seu lado e pessoas que abrem a sua mente, né? Que eu acho que é importantíssimo, né? Quando nós temos uma parceria, né, doutor Leandro, muito importante, foi muito importante pra gente, pra minha família, e eu falo assim, hoje a minha família, a gente está muito mais unido a família, porque você, às vezes nas dificuldades, cada um pensa de uma forma, e você tendo uma assessoria que te mostra que a luta é essa, que é o caminho, que é isso aí mesmo, e você garra firme e a família fica muito mais unida. Então, tipo assim, hoje eu tenho uma tranquilidade, um peso menor, tenho uma tranquilidade, porque eu carregava tudo sozinho, praticamente, sim. Essa parte. E aí hoje não, com a assessoria, não, hoje é a família inteira e eu tô bem mais, tipo assim, você fica mais tranquilo para mostrar o que nós vamos fazer, repensar o que vai investir, como vai fazer, como vai melhorar. Todo mundo focado numa só direção, né? Eu acho que é assim. Maravilha. E eu acho que igual eu penso, eu acho que todo agricultor e pecuarista que está passando por dificuldades, que veja, tem que buscar orientação e principalmente tem que buscar parceiros de verdade, pessoas que estão ali para somar com você. Não é para chegar e mais um pedaço ali. Não, né? Porque a pessoa fala, não, cara, vamos lá oferecer isso aqui pro cara. Porque o cara, não, tem pessoas honestas, pessoas que estão buscando orientação e fazer a coisa correta. E o pecuarista vem, igual cada ano tá mais difícil, mas vai melhorar, mas você precisa se preparar. Então prepara fazendo a coisa certa, né? Tendo a orientação certa, né? Igual você sempre falou, para tá constando a sua na certidão da fazenda do seu filho, não do banco. Exato. Porque é o seguinte, e você não tá fazendo formas legais para tá fazendo isso, né? Te defendendo, você quer trabalhar. O produtor quer trabalhar e pagar suas contas e viver. É só isso que ele quer. Ele não, o produtor nenhuma hora ele quer aproveitar da situação do negócio. O cara que faz isso, ele não é produtor rural. Ele é o investidor, ele não é o produtor. O produtor rural ele quer produzir bem, colher bem, vender, comprar seu trator, comprar seus bois, comprar. A vida do produtor, você compra um trator, ele acha melhor que comprar um carro. Nossa, ele dorme nem pensando que ele tá sonhando, que uma plantadeira nova saiu aquilo ali. Nossa, que é isso? O investimento. Fala, não, é totalmente diferente. A visão dele, tudo ele quer fazer para produzir melhor, para evoluir. Então o produtor tinha que ser muito mais valorizado, eu acho. Porque não tem jeito. No supermercado não dá comida no supermercado, não chega no supermercado, não é chegar lá e comprar. Tem alguém ali lutando, trabalhando, sofrendo e muitos perdendo para a pessoa estar alimentando, para a pessoa estar comendo. Às vezes perdendo, nem ganhando, mas falando assim: se empatar tá bom. Eu vi essa vida, se empatar já tá bom, você entendeu? Isso é muito difícil, né? E os verdadeiros, eles pensam em tudo, os verdadeiros produtores, né? Eles pensam não só na logística da propriedade, na infraestrutura, eles pensam também, igual o Grupo Macedo, pensam também nos seres humanos que estão ali.
Eles dão incentivo de RH, de psicólogos, de investimento em toda essa área. Então, isso faz uma diferença. Então, eles não estão pensando só nele, né? Eles estão pensando no time como um todo. Então, é bacana quando você tem... Que legal. E eu falo, pai, é o que nós levamos, é o legado. Meu pai é produtor, filho de produtor, neto também, bisneto e médico, né? Trabalhou 50 anos na medicina, tirou mais, não sei 30 mil crianças, eu não sei, ele é obstetra. E eu sempre falo, pai, o legado que você tem é muito grande, porque você é uma pessoa tão maravilhosa, meu pai ele é uma pessoa assim, ele só vê o bem, tudo que ele vai fazer, ele pensa no bem das pessoas, ele nunca importou com o dinheiro, importa com a fazenda, ele ama aquilo ali, a melhoria, e os funcionários estão bem, todo mundo está bem, e eu falo assim, isso é tão um legado, pai, que vai passar gerações. Então isso, a gente só leva da vida isso, o que nós fizemos aqui, o que nós propomos a fazer para os outros, mais nada, né? Porque se você foi abençoado, abençoa as outras pessoas, né? Precisamos de ganhar o pão de cada dia, mas o que fica... o pão de cada dia, mas o que fica é o que você fez aqui, o que você ajudou as pessoas, que trabalhou com você, que prosperou junto, que cresceu junto, a família que você está fazendo, hoje faz parte da família, né? JDA, que já estão junto aí, hoje já vai, conversamos todo dia, conversa com o pessoal, então tipo assim, é diferente, todo mundo preocupado, reúne, todo mundo ajudando o outro, a Consolata a mesma coisa, conhece o funcionário. Então, tipo assim, isso são as parcerias de verdade. E ela falou pagamos o curso pra Manu aquela vez, foi mesmo. Tavares, foi lá no Tavares, foi mesmo. Legal e tal. Então, assim, são várias coisas boas. Então, acho que a gente trabalha em conjunto. Então, o produtor tem que acreditar que tem pessoas que estão do lado dele, sim. Que o produtor se sente muito abandonado, às vezes. Eu fico até sempre cutuco. Eu fui diretor do Sindicato Rural há mais de 12 anos e sempre foi uma briga minha, sempre foi assim, nós temos que, o sindicato trazer o produtor, ajudar a defender o produtor, tá junto com o produtor. Ele se acha muito sozinho, muito, né? É um problema. Porque é o que eu falo, a diferença da Austrália para cá é que é cada um por si, Deus por todos. Por todos. Aqui é assim. Sim, então, e outra, às vezes até o produtor, ele tá ali, faz uma negociaçãozinha melhor, aí já não conta para ninguém. Não conta para ninguém. A minha esposa fica sempre, tudo que eu faço de melhoria, eu conto para ela, para você contar, os outros vão achar que você tá falando, não tô contando, eu tô querendo que a pessoa faz também. Faz também. Eu quero que todo mundo faz, todo mundo ganha dinheiro, que todo mundo faz. Isso é importante. Se todo mundo tivesse essa uma mentalidade, coisa, eu sou todos eu falo assim, eu sou abençoado por não ter inveja. Eu brinco, eu não tenho inveja. Eu tenho inveja do meu irmão que ele come e não engorda. Eu como e engordo. Eu falo, é a única coisa da minha vida que eu tenho inveja. Que ele come dobro de mim e não engorda. E eu engordo. Eu falo, a única inveja que eu tenho na minha vida é você, que você come igual um boi. E eu como a metade que você come e eu engordo e você é magrinho. Nem como, né, não dá pra entender. Eu falo, isso eu tenho. Eu fico lá, por que eu não tenho uma genética boa igual a sua? Mas fora isso, eu quero que eu torço pra todo mundo ficar bem, viu? Verdade. Maravilha. Mas é de uma lembrança. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nossa, que isso. É eu uma que alegria agradeço. muito grande recebê-los aqui, né? Depois aí de quase um ano na expectativa. Sintam-se honrados. O Jean tá gravando. O Jean tem mais de um ano que ele virou o chefe do marketing. Então, esses serviços menores, assim, ele não faz mais. Pela presença de vocês. Obrigado, Jean. Ele é gente finíssima. É bom demais. Né? Que legal, Jean. Obrigado, Jean. Obrigada. Aqui, tudo que ele filma, ele faz um WhatsApp. Você acredita que eu cheguei aqui, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Porque eu tô com medo do Jean já me filmar nas redes sociais. Cadê ele? Que eu acompanho todos. Ele já chega filmando. É uma coisa... Maravilha. Até o dia que a gente comprou uns queijos aqui, ele já virou meu entregando queijo, picando queijo. Aquele dia chegamos o barra, chegou um cara, vendendo os queijos. Eu comprei comer com para as meninas um doce, que ele já filmou a gente comendo queijo, eu pegando. Vocês estão vendendo queijo lá, nós já estamos picando queijo, o cara passou. E é legal, é que isso que o pessoal gosta. Gosta, é a naturalidade do negócio. Editado, que você chega, nós vamos gravar agora. Eu nem sabia onde estava gravando ou não estava, eu estava conversando, eu só vi onde que estava gravando, porque ele falou, chega, eu não sabia onde estava gravando, isso é muito bom. Mas é verdade, isso é legal. Esses dias eu tava rindo de uma postagem deles, né? E aí minha mãe falou, o que você tanto ri? Eu falei, porque meu avô, ele sonhava que eu fosse advogada. Aí meu pai falava, dá um boi pra não entrar uma briga, uma boiada pra não sair dela. Então você não vai ser advogada, porque se você puxar meu sangue, você vai ter problema. Dar tudo certo. Aí eu disse assim, mãe, eu tô repensando. Ela, o quê? Eu falei assim, se eu quero ser advogada ou não. Eu falei, mas é só
só para trabalhar lá na João Domingos, né? Mais nada, eu não quero fazer mais nada, só trabalhar Estão aqui. de parabéns, viu? Estão de parabéns. Obrigado, pessoal. Eu falo assim, né, igual contrata os clientes, como somos recebidos, né? Como é totalmente diferente. Receber, ver o seu problema de verdade, né? Como te entender. O que é sua. Onde está a sua dor? Esse é o mais importante. Isso faz um diferencial.